É importante dizer que o meu lado da direita nasce naquela situação, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, quando o Nácio Vem para a Rua, que nós buscávamos uma mudança na postura do que vinha se conduzindo na América Latina, de um esquerdismo, um socialismo exacerbado, né? A gente acha que as declarações do que aconteceu, das declarações que foram feitas ontem aqui, não estão assim totalmente de como a gente pensou e viu. Claro que todas as histórias têm 3 lados, né? Um lado de um lado do outro e o lado que se absorve dos 2 lados. O Vem pra Rua traz a necessidade de fazer um movimento de tirar a esquerda. Nisso, o Wagner Lari e o Victor Roque e mais alguns outros integrantes se aproximam da gente lá atrás, dizendo da necessidade de haver uma composição da direita de Rio Claro. A gente vai se aproximando, conversando, tivemos diversas reuniões, fizemos campanhas, trabalhamos todos juntos sempre, e nessa situação esse grupo foi formando um grupo ainda maior, né, em prol de uma direita apartidária, política, porque todos nós somos seres políticos, mas apartidária. Então, e a gente estava trabalhando isso de uma maneira clara e evidente dentro do grupo, né? Então, isso vai levando eles para uma necessidade de trabalhar um partido político, porque tem intenção política nessa situação de levar a direita mais à frente, e aí essa busca pelo partido traz para eles o PSL. Então, nesse momento que eles pegam o PSL como presidente e vice, eles trabalham no sentido de declarar abertamente uma oposição ao governo. Então eles estão usando o governo como mote para poder trabalhar o PSL, e eu não achei que isso era justo. Então algumas pessoas acham que isso foi um racha do nosso grupo da direita. Na verdade, houve uma evasão das pessoas que se identificaram com o PSL. Eu não consigo imaginar que no nosso grupo, que ainda tem pessoas de diversos outros partidos, inclusive do PSL, né, que estejam pensando que isso foi um racha provocado na direita. Eu acho que houve um racha de pessoas da direita. Então, pessoas da direita que se identificavam mais com o PSL e com a necessidade de ter um partido em mãos, foram para esse partido. E não é um racha assim. Eu ainda creio, e a minha fala na reunião que antecedeu na noite anterior em que eles estiveram aqui, eu acreditava que nós podíamos sentar e conversar todos a respeito de uma união da direita, independentemente de partidos políticos. Essa foi minha fala, e aí todos que estavam na reunião podem confirmar o que eu falei, qual foi a minha posição. Mas eu respeito o Wagner, o Flávio e todas as pessoas. O Robert trabalhou muito comigo em campanhas que nós fizemos de arrecadação de medicamentos, nós fizemos diversas outras. São pessoas que trabalham no sentido de fazer o bem pela cidade. Isso é inegável. O que nós não gostamos, e por isso houve essa discussão, foi do uso partidário dessa movimentação. Você está envolvido no trabalho dessas assinaturas aqui do Aliança pelo Brasil? Eu ajudei fazendo a arte dessa... Eu fiz o desenho dos cartazes. Mas você continua afiliado ao PSDB? Sim. Não muda nada. Não tem intenção de mudar de partido? Não. Até eu ia te perguntar porque o PSDB deixou o governo do prefeito Juninho da Padaria, não é? O que há, na verdade, é uma divisão interna do próprio partido, dizendo que deve deixar, e outras pessoas que dizem que não deve deixar. Então ainda não está votado, ainda não está sacramentado, tudo ainda corre pelos trâmites que vão haver, ainda vai haver uma junção do diretório para decidir finalmente dessa história. Então ainda estamos trabalhando. Eu sou Juninho até a morte, porque eu não posso dizer que eu estive com ele, trabalhei com ele, conheço a índole dele, sei que ele não é um cara corrupto, então eu não vou correr atrás de um outro candidato enquanto eu tenho certeza do que ele está fazendo, né? Então, se eu apesar tiver dúvida, desse posicionamento do partido que foi anunciado, você continua no governo, continua no PSDB, aguardando uma decisão. A hora que a decisão for sacramentada, eu decido como é que eu vou fazer isso. Luiz, então o seu recado é de que o movimento da direita segue. Organizado, trabalhando aqui na cidade. E a gente não deixa de ser
um movimento de direita por estar filiado a um ou outro partido. A gente está movimentando a direita riocarense no sentido de... E aí eu não falo pela direita, hein, pelo amor de Deus. A direita riocarense são diversas pessoas. Assim como vem para a rua, são diversas pessoas. A gente, claro, eu estou aqui como porta-voz da conversa, né? Mas a direita riocarense, ela tem clara e objetiva que não pode haver influência partidária, de tomar posição partidária dentro do movimento. E, infelizmente, ontem, quando o Wagner disse que ele estava sendo oposição ao governo, ele estava tomando posição. E eu não posso declarar aqui que eu sou a favor ou contra um determinado governo. Eu estou dizendo que eu tenho situações que eu consigo enxergar e tenho críticas a serem feitas também. Nós temos diversas críticas feitas ao Juninho e ele sabe disso. Quando a gente tem que criticar, a gente critica também. Mas a gente também tem que elogiar o que é feito de bom. Assim como também eu nunca critiquei o governo do Du. Nunca cheguei para ele e falei, Du, você fez isso, fez aquilo errado. Uma vez ele ficou bravo conosco, inclusive por conta da Fundação Ulisses Guimarães, né? E aí ele quis me chamar, me mostrar por que eu estava fazendo aquilo. E eu falei, Du, você não tem que explicar para mim o que faz a Fundação Ulisses Guimarães. Você tem que explicar para o povo, porque é o que a gente está ouvindo na rua, entendeu? Então isso são coisas que a gente tem que trabalhar dentro do movimento como sendo saudáveis na discussão, mas apartidárias nas decisões, né? A gente tem que discutir, mas ser apartidário dentro da decisão.